E aí, galera, tudo bem? Então, nós vamos fazer correção agora de ciências. Vocês vão pegar o livro, vocês tinham essa atividade aqui para fazer, para procurar no dicionário o significado da palavra caloria e energia. Se vocês procuraram no dicionário e não está com exatamente essas palavras, mas está com palavras sinônimas e tem o mesmo significado, não precisa modificar, ok? Só se estiver assim, destoando muito. Então vamos lá. O que é uma caloria? Caloria é uma unidade medida de energia. Então ela funciona como uma unidade de medida da energia. Podemos medir a energia em calorias, em quilocalorias, por exemplo, ok? E energia é a capacidade de realizar o trabalho. É como se fosse assim, que a caloria fosse, né, o fogo, né, para acontecer o que a gente quer lá. Por exemplo, vou fazer uma comida, eu preciso de fogo, né? Então eu preciso da caloria para eu poder chegar ao meu objetivo. E a energia, a capacidade de realizar trabalho, é o que faz as coisas acontecerem, ok? Então, aí nós já estamos corrigidinhos. Se vocês quiserem dar uma pequena pausa no vídeo, pode dar. Essa de baixo aqui, eu acho que eu não pedi para fazer, mas eu vou comentar. Você concorda com a ideia abaixo ou discorda dela? Explique a sua resposta. Praticar esporte significa estar em atividade física intensa, e estar em atividade física intensa significa necessariamente praticar esporte? Não, né? A gente não precisa ter atividade física intensa, mesmo porque vocês são crianças, e até o adulto, né? Uma caminhada, uma coisa que não seja uma coisa tão intensa lá como uma natação do Phelps lá, já tá de boa, tá valendo, ok? Então, agora a professora vai dar uma pausa para a gente continuar o assunto. E agora nós vamos começar um assunto muito gostoso, que nós vamos estar trabalhando, nosso corpo. Como que é o nosso corpo por dentro? Eu acho que nos anos anteriores vocês já devem ter visto eu levar aqueles bonecos anatômicos que a gente tem lá na escola, a gente abre, visualiza. Então, assim que voltar às aulas, nós vamos fazer a mesma coisa. Vocês vão poder manusear as peças, para vocês entenderem mais ou menos o tamanho real de cada órgão que a gente possui, né? E o bacana é que ele está mais ou menos no tamanho dos órgãos de vocês. Então, vai ficar bem bacana isso. Então, pega o livro de ciências, o corpo por dentro. Lá na página 64, ok? Pega o teu marca-texto. Então, olha lá. Como é o seu corpo por dentro? Olha essas imagens, gente. Aqui nós temos nessa primeira imagem um sistema respiratório, que é esse que é o mais atacado pela questão da Covid. Aqui nós temos um sistema muscular, está mostrando toda a musculatura da gente. Nessa terceira imagem, nós temos o sistema cardiovascular, que envolve o coração, as artérias, as veias e os vasos sanguíneos, geral, né? E nessa quinta, o sistema digestório, que é esse que nós falamos muito, de como a gente consegue energia, coisa e tal. Todos eles estão interligados, um precisa do outro. Então, nós falamos de força, da atividade física, falamos de respiração, que é inspiração, expiração. Falamos dos movimentos do coração e falamos da questão da alimentação, do consumo de água consciente, assim por diante, né? Para a gente tomar realmente a água, que ela funciona o quê? Como um ciclo de limpeza para a gente. Então, nós vamos dar uma continuidade aqui. Olha lá. Neste capítulo, vamos estudar as estruturas do corpo relacionadas à respiração, à digestão dos alimentos e à circulação do sangue. Conhecemos também alguns dos componentes do sangue. Aqui nós temos aqui, ó, para iniciar, desenhe no seu caderno um contorno do corpo humano e indique onde você acha que se localizam o coração, os vasos sanguíneos, os pulmões. Represente também o que você acha que existe dentro da barriga. Converse com o professor e responda: que tarefa importante você acha que a barriga realiza no nosso corpo? Então, pode responder essa daí lá no caderno.
Troque ideias com os colegas. Por que será que o sangue é vermelho? Vocês vão conhecer daqui a um pouco as células do sangue. E é muito legal. Vocês vão ver que os glóbulos vermelhos têm maior quantidade. Por isso é que dá a impressão de que todo o sangue é vermelho. Nós vamos conhecer assim passo a passo. Então, esse desenho aqui da página 64 e a segunda aqui, perdão, só um pouquinho, a terceira, deixa eu ver. Não, a terceira não dá porque trocar ideias com essa pandemia não vai dar certo. Essa aqui, ó, que tarefa importante você acha que a barriga realiza para o corpo? Essa daí eu quero que vocês respondam, ok? Então, fica essa atividade, mas nós vamos dar continuidade. E agora, nós vamos na página 66. Coração e pulmões. Você sabe por onde passa o ar que inspiramos? E o que existe dentro do coração? Ora, o coração, gente, é um órgão musculoso. Na próxima aula, a professora vai pegar um coraçãozão, mostrar aqui para vocês. Ele é um órgão muito musculoso. Lá dentro, ele tem como se fossem umas barbataninhas, né, que impede que o ar, que o sangue que vem de um lado retorne para o mesmo canal, porque nós vamos ter artérias e veias. As artérias são o sangue, nós dizemos que é o sangue bom, mas é o sangue que sai rico em oxigênio, que veio dos pulmões, porque ali está tudo interligado, e vai levar todas as células do corpo. Então, as artérias levam o sangue. Já as veias, elas trazem esse sangue que já, né, traz de volta para poder ser para limpar. Então, nós dizemos que ali nas veias está o sangue venoso. Não é venenoso, pelo amor de Deus. O que é venoso, professora? Venoso é porque ele vem com aquelas sujeiras. É como se tivesse assim a parte suja que ela precisa de novo ser limpa, mandar lá para o rim, para os pulmões, eliminar as sujeiras que estão lá nas células. Como a professora disse para vocês, as células, elas são incríveis. Porque elas são assim, como se fosse um corpo humano. A gente não come, é uma delícia. Depois a gente precisa eliminar isso, né? Depois sai lá fedidinho e tal, né? Mesma coisa acontece com as células. Então, nós temos o sangue arterial, que é aquele rico em oxigênio. E nós temos também o sangue, que é o sangue venoso, que é aquele que já vem mais com sujeirinha, precisa ser limpo, com quantidade a mais de gás carbônico, porque existe todo um trâmite, né, e assim por diante. Ali depois a professora vai estar explicando passo a passo com vocês. Então, nós vamos agora continuar aqui, olha. Para aprender mais sobre respiração e a circulação, vamos ler vários fragmentos do texto. Ao vasculhar esses fragmentos, procure ainda desvendar. Quantos pulmões nós temos? Quantos que vocês acham que nós temos? Responde aí para mim. Quantos litros de sangue há no nosso corpo? Olha que curiosidade bacana. E a outra pergunta aqui. O que são artérias? Acho que essa mais ou menos eu já respondi. Então, nós temos aí essas perguntas. Vocês podem fazer essas perguntas lá no caderno. Coloca lá o dia, depois eu vou falar a palavra-chave. Hoje a palavra-chave vão ser duas: sangue bom, ok? E aí nós vamos ter essa noção aí, olha, o que são artérias? São diferentes das veias, muito parecidas, porque a gente chama tudo de veia, mas vocês vão ver que nós vamos ter capilares, artérias e veias. Esse daí eu já falei um pouco para vocês, ok? Então, nariz apresenta uma série de espaços internos chamados de cornetos ou conchas nasais. Ao entrar pelo nariz, o ar é aquecido, umidificado e filtrado. Aí vocês devem falar: professora, por que é que a gente tem uns pelinhos no nariz? Esses pelinhos, eles funcionam como um filtro no nosso, pro ar que vai entrar dentro dos nossos pulmões.
E aí, o que que acontece? Por que é que de vez em quando a gente aperta assim, ó, e tá doloridinho? Porque ali tem sujeirinha. Então, mistura um muco, que é um líquido, com a poeira que entrar nos nossos pulmões, mas graças aos nossos pelinhos ali, fica retido ali. E quando a gente vai tomar um banho, o que que a gente faz? A gente limpa, né? Sopra quando umedeceu a cabeça, tal, vai lavar o cabelo, já sopra de um lado, sopra do outro. Depois, quando sair dali do banho, vai lá com o cotonete, dá uma limpadinha, pede um pouco de ajuda da mãe para não enfiar demais, para não machucar, e deixa sempre as narinas limpinhas para o próximo ar que a gente for respirar, os pelinhos já estarem todos limpos ali, ok? E isso suja, normal, todo mundo faz. O que a gente não pode fazer é ficar limpando na frente dos outros, é uma coisa que a gente limpa no banheiro, é como se fosse o bumbum. Vocês não limpam o bumbum só no banheiro, vocês não saem limpando o bumbum pelo meio da casa ou na sala de aula. A mesma coisa acontece com o nariz. É um lugar que até é fedidinho, né, depois. Porque a gente tem que limpar, tudo que tá sujo fica fedido. Então, a gente tem que sempre manter limpinho, ok? Aí, nós temos aqui também a traqueia. O que é traqueia? Olha aqui no desenho aqui, olha aqui, ó. Então, as narinas, aqui é a traqueia. É uma espécie de um tubo por onde passa o ar que entra pela boca e pelo nariz. Ela se ramifica em tubos cada vez mais estreitos. E nós vamos conhecer esses tubos também. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é muito certo a gente inspirar pela boca, porque aqui na boca nós não temos os pelinhos. Aí esse ar sujo, sabe essa craquinha que fica aqui? Passa e aqui dentro nós não temos, na boca nós não temos esses pelinhos que filtram o ar. Então, inspiro pelo nariz, expiro pela boca. Então, quando eu puxo o ar pelo nariz, solto pela boca, ok? Agora aqui, pulmões. Olha aqui o pulmão aqui, que bonitão que ele é. Olha que já tá respondendo quantos que nós temos. E um é um pouquinho maior que o outro. Eu vou mostrar para vocês quando tiver a aula que a gente voltar. Então, olha lá. Pulmões ocupam quase toda a cavidade torácica. O que é cavidade torácica? Essa parte aqui, que vai até a costelinha da gente aqui, olha. Então, isso daí é a cavidade torácica. Os dois pulmões, ele ocupa quase tudo. O coração fica ali no meinho, assim, junto com, apertadinho com um pouquinho do fígado, né? Então, vocês vão conhecer isso daí. A traqueia e assim, fica ali. Então, os pulmões ocupam quase toda a cavidade torácica. Temos dois pulmões. O pulmão direito é um pouco maior que o esquerdo. Lembra que eu falei isso para vocês? Então, o pulmão direito é um pouquinho maior que o pulmão esquerdo. Agora, olha essa bolinha que tem aí, gente. Esse daí é o sangue, aliás, esse daí são os alvéolos pulmonares. É aí que acontece a troca do gás carbônico pelo oxigênio, certo? Então, é aqui, ó, nessas bolinhas que a professora está passando o mouse, que ocorre a troca dos gases, oxigênio e gás carbônico. Nós não respiramos só oxigênio e gás carbônico, nós temos nitrogênio que vem em maior quantidade. Vou explicar isso para vocês. Olha, aqui vai falar dos alvéolos pulmonares, que são essas bolinhas aí, ó, roxinha. Alvéolos pulmonares são sacos microscópicos cheios de ar, fazem parte dos pulmões. Nos alvéolos ocorrem as trocas gasosas, o oxigênio do ar passa para o sangue e o gás carbônico passa para o sangue e para os pulmões. Passa do sangue para os pulmões, ok? Então, ocorre a troca, né? E o que é muco? Que é aquela melequinha que faz dentro do nosso nariz. Quando inspiramos, o ar entra no corpo e segue até os pulmões. No nariz, na traqueia e nos pulmões existe muco, no qual ficam retidas partículas que estão no ar. Então, são várias etapas do muco, né? E quando a gente tá com aquela baita daquela gripe, mais vem aqueles catarros, aquela coisa. Então, assim, tudo isso é uma maneira que o nosso corpo faz para tentar eliminar o que não pertence ao nosso corpo, ok? É uma tentativa de eliminar. E continuando ali na página 64, nós temos mais algumas informações. Olha lá, o coração.
Apresenta paredes formadas por músculos. Dentro dele existem 4 cavidades, que vocês vão conhecer como os átrios e os ventrículos. Presta atenção. 4 cavidades cheias de sangue. As 2 cavidades de cima, olha lá, são chamadas de átrios. E as 2 de baixo são chamadas de ventrículos. Como que nós vamos gravar isso, professora? Olha, átrios, na ordem alfabética, átrios são as de cima, a primeira letra, de cima. Ventrículos está lá no final, então é embaixo, a parte de baixo, ok? Então, 2 átrios e 2 ventrículos. Ao contrair, o coração empurra o sangue para fora dele. Funciona como uma bomba. Há válvulas que abrem e fecham, fazendo o sangue fluir apenas em um sentido. Então, para não voltar esse sangue e tal. Olha aqui que lindo que é o coração por dentro. Certo? Vasos sanguíneos. O sangue fica dentro de tubos que percorrem todo o corpo. São vasos sanguíneos. Nós chamamos de vaso sanguíneo veias, artérias e capilares. Todos são chamados de vasos sanguíneos. Mas aí nós vamos conhecer cada um deles, ok? Então, as artérias são vasos sanguíneos por onde o sangue sai do coração. As veias são vasos sanguíneos por onde o sangue segue a caminho de retorno do coração. Então, ele volta, é aquele que já vem carregado com as sujeirinhas, com gás carbônico. Agora nós vamos conhecer a top das nossas artérias. Ó, a artéria chama aorta, sem o H. Lembra daquele negócio de verdura lá? É um grande vaso sanguíneo do corpo humano. Ela tem várias ramificaçes. Algumas vão para a cabeça, outros para os braços, abdômenes e pernas. Então, espera só um instantinho, gente. Gente, essa artéria aorta, ela é tão incrível, tão incrível. Eu vou mostrar aqui no meu pescoço para vocês. Ó, morde os dentes com bastante força, ó. Dá para você sentir. Coloca os dedos nela aqui, ó. Dá para sentir os batimentos cardíacos. Ela vem e passa para cá, para os pulsos, olha. Olha aí que vocês vão ter o sinalzinho, que nem a professora, assim, ó. Tá vendo? Dá para ver elas escurinhas, ó. Às vezes eles vão medir a pressão, eles colocam aqui, ó. E relaxa. Dá para sentir os batimentos cardíacos, é incrível. Na perna também. Então, nós vamos estar falando mais sobre esse assunto. Aí, vocês vão ver que ela é incrível. Então, isso aí são tudo perguntinhas para a prova, tá? Então, olha aqui, ó. Sangue possui diversos elementos. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Então, sangue possui diversos elementos e transporta substâncias, como os nutrientes obtidos na digestão e o oxigênio obtido na respiração. Olha, podem grifar isso daqui, ó. Sangue possui diversos nutrientes, e foi tudo. Na verdade, tudo isso daqui é importante, então vocês podem grifar, é tudo mesmo. Diversos nutrientes obtidos da digestão e o oxigênio obtido da respiração. O sangue circula, lembra que a professora falou que estava tudo ligado? Né? Então, lá no sistema digestório, vocês vão conhecer daqui a pouquinho, nós temos lá, nós temos 2 intestinos, o intestino grosso e o intestino delgado. É lá no intestino delgado que ocorre toda a absorção dos nutrientes, porque às vezes a gente pensa que é no estômago e não é. Então, o estômago vai fazer um trabalho ali junto com um monte de ácidos que a gente produz, para depois, quando chegar lá no intestino delgado, que é onde ocorre a absorção dos nutrientes que a gente precisa nas veinhas bem fininhas que tem no intestino delgado. Quando esse alimento já passa para o intestino grosso, daí já virou fezes. Então, olha lá, o sangue circula pelo corpo, abastecendo com essas substâncias
Pelo sangue também são transportadas substâncias que podem ser eliminadas do corpo, como gás carbônico, que é aquela que a professora falou, né? Então, umas vão ser limpas ali nos rins, eliminada, outra lá nos pulmões, e a gente expira quando solta, né? Libera o gás carbônico e assim por diante. Agora nós vamos falar um pouquinho da circulação. O sangue sai do coração e segue para todas as partes do corpo. Circulação é o movimento que o sangue faz no nosso corpo. Retorna ao coração, onde é novamente bombeado. Em cerca de 1 minuto, todo o sangue de um adulto, olha uma resposta lá, gente, algo entre 5 a 6 litros, passa pelo coração e circula pelo corpo. Então, essa perguntinha tinha lá atrás, quem ficar esperto aí, olha, já está a resposta. Aí embaixo, vocês têm uma atividadezinha para fazer. Já pode fazer também. E aí, nós continuaremos na próxima aula. Um beijo carinhoso para vocês. E depois nós vamos fazer também umas coisas aí, fazer uns negócios legais pra gente testar os batimentos cardíacos, ouvir bem legal. Vamos fazer um estetoscópio, bem bacana, ok? Vou ensinar vocês a fazerem de uma maneira que quase não tenha gasto, tá bom? Beijo, gente!